quando eu estava preparando a minha fala, fiquei lembrando a primeira vez que eu cheguei em Trancoso. Já estou bem velhinha, viu? Foi no começo dos anos 70. E quando eu cheguei em Trancoso, vindo em lombo de burro, a pé, chegando num quadrado que não tinha energia elétrica, e eu me lembro, nunca vou esquecer, do maravilhamento daquele momento. O maravilhamento, claro, daquela paisagem absolutamente incrível do Alto da Falésia, ver o mar, mas também daquela igreja de costas para o mar, de frente para uma praça, para um espaço comum, para um correr de casas que, na verdade, constituía um lugar que era, ao mesmo tempo, um lugar de festa, de celebração, de brincar, de jogar futebol, de não fazer nada, mas era absolutamente um lugar que constituía uma comunidade muito presente naquele território. E lembrando, depois ainda, eu vim para cá muitos anos depois, bem naquela passagem do milênio, aquela passagem do milênio que era ao mesmo tempo a tal da celebração, revisão histórica dos 500 anos da colonização, aquela passagem do milênio que vinha com muito medo, né, da hecatombe, do fim do mundo, mas também da esperança de talvez novos mundos. E quando eu cheguei naquele quadrado, foi um choque. Não tinha mais quase ninguém morando naquelas casas. E aquelas casas tinham virado restaurante, bar, pousada, hotel, né? Era isso que tinham virado aqueles lugares. E, basicamente, aquele lugar se transformou, espaço comum, aquele espaço de dentro, era uma espécie de espaço de circulação para acolher, basicamente, uma atividade de consumir. Consumir os produtos. A paisagem é um produto, o turista consome a paisagem produto. As pessoas que estão ali são os consumidores ou são clientes. Eu fiquei me perguntando aonde estava e aonde ficava aquela comunidade, aquele sentido comum que dava alma para aquele lugar. Porque aquele lugar não é um cenário, não é uma fotografia, não é uma foto no Instagram difundida pelas telas. Ela tinha uma profunda conexão entre pessoas, formas de ocupação, formas de ser e formas de existir. Nós estávamos falando, e aquilo que eu presenciei ali naquele lugar, na verdade, tinha uma linha de continuidade enorme com aquilo que foi colocado, inclusive, aqui agora, sobre esse palco. Um processo de ocupação colonial, extrativista, que teve como fundamento, e estou falando lá de trás, estou falando até da operação dos próprios jesuítas que construíram o quadrado e a igreja naquele lugar, pensando, né, numa estratégia de ocupação do lugar que começou a transformar completamente a lógica de ocupação do lugar na direção de uma lógica que está presente até hoje, de que aquele lugar existe para dali ser extraído renda. Aquele lugar existe para produzir rentabilidade, com as suas várias versões ao longo do tempo. E essa mesma lógica é uma lógica, se naquele momento já não tinha mais quase ninguém morando naquele quadrado, para onde foram essas pessoas? E essas pessoas, muito provavelmente, foram para fora, para longe, para o alto, para outro lugar, num processo que tem tudo a ver com todo o processo
de colonização do território que foi marcado pela violência da despossessão, a violência da expulsão. E se a gente foi isso naquela escala pequena, a gente pode ver isso na grande escala do nosso país, a gente vai ver a constituição das favelas e periferias do país, daqui de Porto Seguro, mas também de todo o Brasil. E o que são elas, essas favelas e essas periferias do país? Elas são locais que não foram nem um pouco preparados para receber as pessoas morando com infraestrutura, com serviços, etc. Pessoas que foram realmente expulsas do lugar da onde viviam e que nunca tiveram acesso a um outro lugar e que ali foram construindo as suas formas de ser, existir, de sobreviver. E tensionando em relação à ocupação extrativista do próprio lugar. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o fundamento básico desse modelo que está presente até hoje é um modelo de que a única forma legítima de ocupar um território é a propriedade individual registrada no cartório, para aqueles que evidentemente têm acesso aos cartórios e aos registros, e que é ela que constitui o fundamento da relação da pessoa com o território. Nada completamente diferente do que a gente ouviu aqui. Conexão ancestral com a natureza, sagrado da natureza, ligação da... Nada. É papel, grana para comprar ou tchau. E isso significa que o espaço será ocupado por quem tiver mais dinheiro e mais recurso para ocupá-lo. Quem tiver menos dinheiro ou dinheiro nenhum, tchau. E as formas de ocupar vão ser definidas pelas formas mais rentáveis e pelo desejo de rentabilidade daqueles que vão ocupar esse espaço. Para piorar, cheguei agora, 2026. Nós temos uma nova fase no capitalismo e uma nova fase também de ocupar o território. Nessa nova fase é a hegemonia do capital financeiro e das finanças. Esses anos que nós vivemos nas últimas décadas de muita concentração de renda, de mudança em toda a lógica dos juros, que não vai dar tempo de eu explicar agora por quê, nós temos uma quantidade de capital financeiro global que fica circulando como uma nuvem negra sobre o planeta livremente, porque não tem bloqueio, nenhum bloqueio sobre a gente. A gente passa, cancela, né, segurança, migração, mas o capital não. Circula livremente pelo planeta, buscando onde que ele pode baixar para extrair maior rentabilidade, para ficar maior, para poder baixar, para extrair mais rentabilidade, para ficar maior, para poder baixar, para ficar extrair mais rentabilidade, para ficar maior, numa coisa que não tem nenhuma conexão, nem sequer com a vida e com as formas de ocupação real. Esse capital financeiro resolveu que ia tomar conta do imobiliário. Isso significa o seguinte: para o capital financeiro, nada melhor do que a terra ou a construção ou o espaço construído na sua expectativa de valorização. Porque ele não desaparece, ele está no lugar, ele tem expectativas, se não agora, mas no futuro, de poder se valorizar, e ele funciona como uma garantia para levantar mais capital. É um ativo financeiro. O espaço virou um ativo financeiro. E ao virar um ativo financeiro e a gente ter que concorrer aqui onde nós estamos, com essa massa de capital dos sheiks do petróleo, dos fundos soberanos dos países, do capital acumulado das corporações que fica circulando nesse mundo financeiro, adivinha quem vai ganhar a guerra pela localização? Quem vai ganhar, evidentemente, é esse capital, que pode chegar, que pode se apropriar e que esse excedente de capital, que vem, inclusive, das atividades ilícitas, do tráfico, não tem melhor espaço do que se colocar
na terra, e isso é a famosa lavagem, né, de dinheiro, que é o que a gente também está enfrentando nesse momento. Eu estou trazendo tudo isso, evidentemente, para nos alertar do que está acontecendo, mas para onde nos levou a forma extrativista, privatista, que vai definindo trechos inteiros cada vez maiores, porque esses capitais são cada vez maiores, tirando isso das áreas comuns e estabelecendo ali áreas exclusivas, áreas segregadas, áreas retiradas do comum e disponibilizadas apenas para quem pode pagar. E com isso, a gente vai confinando cada vez mais a dimensão comunitária do território. A gente vai eliminando cada vez mais uma forma de ocupação do espaço que tem conexão com a vida e com a reprodução da vida. E vai ampliando cada vez mais formas de ocupar, ou seja, disponibilizando para esses capitais cada vez mais os nossos recursos. Por isso, os nossos desafios, para além de preservar os rios, as florestas, os animais, o mar, de todos os ataques que os destroem, não podemos transformar essa preservação como um produto exclusivo, excludente, apenas sob o controle de um capital financeiro que sequer, nesse momento, como ativo, vai utilizá-lo para viver, para morar, para subsistir. Isso significa que o nosso desafio, para além do desafio da preservação e da conservação do nosso planeta, é o restabelecimento da conexão entre o território e a vida, coisa que foi muito bem colocada claramente na abertura desse evento. Só que o restabelecimento da conexão entre o território e a vida não é apenas a forma através da qual os espaços possam ter mais qualidade de preservação ou menos qualidade de preservação, mais árvores, mais rios limpos, embora isso seja absolutamente essencial. Ele significa a ruptura de um modelo que transformou terra em produto e esse produto em ativo financeiro e, portanto, a retomada da ideia, e eu queria lembrar o começo da minha fala, da ideia de que existe algo que se chama comum, comunitário, coletivo, que é absolutamente essencial para que a gente possa, de fato, estabelecer relações entre as pessoas, o território, na direção da preservação e da promoção da vida.